A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Hoje nós iremos falar sobre o louvor que cantou em uma das EBDs, que se chama O Povo que Andava em Trevas Viu uma Grande Luz. Mas antes de começarmos, vamos fazer aqui 3C, curte, comenta, compartilha. Não deixe de compartilhar este programa para aqueles irmãos também que estão aprendendo a língua ou que já são intérpretes na igreja, nos manaís. Tenho certeza que será uma grande bênção para todos. E deixa aqui o comentário de onde que os irmãos estão nos assistindo, se estão gostando do programa, sugestões de temas. Nós temos visto, temos lido, estamos estudando alguns temas que ainda não foi trazido aqui porque nós estamos estudando, buscando ao Senhor também toda a direção para que posteriormente nós podamos estar conversando. Amém? Vamos abrir aqui nossa câmera. Alain, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, Pai do Senhor, irmãs. Amável, a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. Vanessa, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos de volta, mais um episódio. Vamos falar agora sobre um louvor, vamos focar nele, porque é um louvor que traz uma profecia messiânica que está no livro de Isaías. E aí nós temos algumas características do Senhor Jesus, né? E também nós temos algumas metáforas, podemos dizer assim, que nós precisamos entender melhor para conseguir compreender de uma forma mais clara. E aí eu vou começar lendo aqui a letra e a gente vai conversando, pode ser? Pode. Vamos lá. O louvor começa: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que andavam na sombra da morte resplandeceu a luz. Então nós temos dois casos aqui. Nós temos um povo que andava em trevas e um povo que andava na sombra da morte. E aí um tinha a luz, o outro resplandeceu a luz. Vamos primeiro entender esse contexto para depois a gente pensar um pouco sobre a tradução, como que a gente faria. Sim. Ok? Vamos lá. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O que seria esse andar em trevas, Vanessa? Então, de início, né, como você já destrinchou um pouquinho do louvor, ele fala sobre a profecia do nascimento de Jesus, né? Então, quando fala o povo que andava em trevas, a gente não vai falar luz, trevas, né, escuro, né? O povo que andava no escuro, a luz estava apagada, não é nada disso. Né? A gente entende que trevas é justamente o povo que não conhecia, que estava ali no pecado, que estava na maldade, que estava no erro, que estava distante de um projeto de salvação, que não tinha conhecimento de um projeto de salvação. É um povo que tá nas trevas. A gente até lembra, né, Priscila, das pragas do Egito? Sim. Né? A praga das trevas. Então, é o povo que é a ausência da luz. Da luz. Exatamente. Né? Quero falar, Alain? A gente não falou isso antes, mas a gente está preparando, mas eu me lembrei sobre Davi, que ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E aí quando ele fala que os que estavam na sombra, que resplandeceu uma grande luz, é isso. Uhum. Ele conhecia, mas havia uma tristeza muito grande. Mas a luz o alcançou e tirou dessa tristeza. Tem pessoas às vezes que estão na presença do Senhor, mas estão vivendo um momento difícil, de uma grande luta, de uma grande prova, que não vê saída, não vê luz para a sua solução, para que o que está passando, mas aí o Senhor ele mostra o caminho, né? É como se tivesse andado numa floresta escura, no túnel escuro, aí a expressão do português, né? A luz no final do túnel, no fim do túnel. E aí a palavra traz isso na vida de Davi, né? Que é um homem que tinha tudo, mas tudo que ele tinha não resolvia isso. Ele fala bem assim: cordéis da morte me secaram, né? Aí eu fui tomado de angústias até a morte. Mas o Senhor, ele tirou isso dele. Como? Com a luz, né? Que é o Senhor Jesus. Então, quando nós falamos assim, resplandeceu a luz, quer dizer que, então, que alcançou até aqueles que estavam mais distantes, quase à beira da morte? Sim, o nascimento de Jesus, né? O Senhor Jesus é que nos deu. Então, esse povo que estava em uma opressão, né, um medo, um vazio, o Senhor Jesus, ele veio, né? E o interessante é que o Senhor Jesus, ele veio como homem, né? Sim. Nós temos que enfatizar e lembrar de que esse louvor não está falando que o Senhor Jesus, ele vai vir. Não. Mas que é Jesus homem, sim, aqui, né? Sim. O momento a qual ele nasceu. Aí ele fala bem assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas antes da gente entrar nesse
texto, uma fala que Vanessa trouxe, que nós estávamos, né, conversando, que ela falou bem assim, a questão, quando a gente traz que a gente quer uma luz para resolver um problema, e Jesus é essa luz, né? É a solução, né? Porque no início, ele fala que resplandeceu a luz, né? Depois que ele fala, porque um menino nos nasceu. Depois que ele vai explicar o que é essa luz. Então, não dá pra gente já começar falando que é Jesus. Porque o louvor, nem nesse momento ele fala que é Jesus. Ele fala que um menino nasceu. Sim. Aí ele vai trazer as características, né? Que a gente vai falar. Mas assim, então, nesse momento quando fala que o povo estava em trevas, o povo estava no pecado, mas aconteceu o quê? Teve uma solução para aquele problema, para mudar essa direção do mal, do pecado, da maldade. Né? Eles tiveram uma oportunidade. Exatamente. Então, a gente pode até várias formas para poder traduzir o que é essa luz. Pode ser oportunidade, pode ser uma salvação, né? Uma novidade, uma bênção. A solução, né? Solução. Então, até aí, Vanessa, então a gente tem uma mudança de expressão, né? Que os que andavam na sombra da morte. Então, assim, né, a pessoa que era triste, né, vazia, ela encontrou uma solução. Então, ela já muda nessa expressão dentro do contexto. E aí tem a explicação. Por quê? Sim. Né? O mesmo vamos falar, por quê? Né? Exatamente. Um menino nos nasceu. E aí, meus irmãos, um menino nos nasceu mesmo. Nasceu literalmente. É o nascimento de Jesus. Como homem mesmo aqui nessa terra. Na verdade, um filho se nos deu, né? Um menino nasceu. A gente tem que fazer uma troca aí, exatamente, né? Exatamente. E aí vem falado, o principado está sobre os seus ombros. Aí vem o principado. Quando a gente ouve essa palavra, eu vou falar por mim. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, o principado. Eu pensei já, o principal. Já fui direto assim, o principal está sobre os teus ombros. Aí eu fiz sobre os ombros, eu falei, acho que não fiz muito certo. No ombro. Ficou um principal no ombro. Eu falei, não está certa essa tradução. Mas aí, o que seria o principado, Alan? Principal está associado com autoridade, né? Tanto para a palavra literalmente príncipe, né? Que é um governante, né? Que está abaixo do rei, que é Deus, mas também está associado ao principado, que é a palavra que governa todas as coisas com autoridade. E aí ele, depois complementando a questão do princípio da paz, é que ele traz harmonia e traz paz. Não é só a ausência de guerra, mas é uma paz e uma harmonia entre aqueles que são governados por ele, né? E a gente tem essa comunhão, né? Através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aí a questão enfatizando, né? Quando ele fala sobre os seus ombros, só para enfatizar o que a Alan trouxe, né? Que é uma autoridade. Sim, é ele que é o responsável. Essa responsabilidade que ele veio trazer, né? De trazer luz ao mundo. Exatamente. Salvação ao mundo. Cumprir o projeto que foi estabelecido desde a eternidade pelo Pai. O Pai deu a ele essa responsabilidade. E aí fala bem assim, ele é Jesus, Jesus a luz do mundo. E aí, já fazer luz mesmo do mundo? Não. Não, né? Até porque a Vanessa, ela falou que nós não estamos em um lugar onde está escuro, né? E sempre a palavra fala, porque o mundo jaz em trevas, mas mesmo assim não são essas trevas, né? E nem essa, então é a salvação. Exatamente. Claro que se os irmãos tiverem habilidade, porque eu acho que isso louvor um pouco do ritmo um pouquinho mais agitado, mas se os irmãos tiverem habilidade de conseguir fazer as comparações, os irmãos podem ficar à vontade, melhor ainda, né? Mas sempre comparando, sempre falando de que é uma metáfora, de que é uma comparação, para que o surdo não ache realmente que tem um povo no escuro, está precisando vir para a igreja. Aí é só acender a luz, né? Então a gente precisa fazer essas comparações, tá bom? E aí ele vem trazendo os adjetivos do Senhor Jesus, maravilhoso, conselheiro. Aí ele para e fala, seu nome será. E aí a gente vai ter que fazer uma troca aí também, né? Aí vem Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos parar até aqui. Então, quando ele fala assim, seu nome será, seria o nome mesmo? Nome? Ou... as características dele, né? Pode apontar. Aí a gente ensina muito isso aqui, né? Na oficina, a boy de discurso, né? Então, aponta para ele e vai dando as características. Maravilhoso,
São as características que ele tem. Perfeito. E aí o Alan trouxe sobre o príncipe da paz, né? Por ele ser o príncipe da paz, ele é aquele que governa e vai dar toda a paz, né? Isso aí, a paz vem dele e ele reina todos com esta paz, né? E é uma gratidão que a gente tem por isso, né? Porque quando o Senhor Jesus, ele veio com Jesus, é o nome dele aqui como um homem, né? Mas ele se apresenta ao longo de toda a palavra, né? O pastor João, ele enfatizou isso certa vez, que ele fala a experiência da mãe de Sansão, né? Quando o Senhor revela que vai vir. E aí ele fala assim, mas quem é isso? Visto que o seu nome é maravilhoso, né? Durante o seminário, falou-se sobre a visão de Daniel, né? Você que estava ali, com pés com latão reluzente, mesma visão que João teve, né? Que era o próprio Senhor Jesus glorificado. Mas aí, para a transcrição, para a identificação dele como homem, veio como Jesus, né? Que é ungido Salvador. Mas ele é muito mais do que um homem, muito mais que uma criança, né? Mas é o Filho de Deus. E aí toda a plenitude que ele tinha na eternidade, ele manifesta como um homem agora. Maravilha. Então, o príncipe da paz, aí ele vem falando, o principado e a paz não terá fim, não haverá fim. Que aí a gente volta no principado, que é a questão do governo, né, Amália? Sim, é isso. E aí a gente pode falar, né, que é a responsabilidade, a gente até falou que é esse governo, mas se eu quiser falar, ele tem paz. Perfeito. E tá tudo certo. E é ele que vai governar, e é eterno, né? É uma paz eterna. É um governo de paz eterno. Sim. Porque aí ele afirma quando fala sobre o trono de Davi, reinará Jesus. E olha que interessante esse louvor, que ele começa apresentando que um menino, Jesus como um menino, e até ele chegar ao rei, né? Ele vem trazendo as características, e ele é o rei de tudo, do universo, porque ele vai sentar sobre o trono de Davi e vai ser um reinado estabelecido de paz eterna. Exatamente. E aí o louvor finaliza com Jesus, a luz do mundo. Então, Jesus, a luz do mundo, que aí nós vamos trazer como o sinal, né? Salvação. Isso. Ele que salva, mas também trouxe do presente, né? Sim. E também é Jesus, a salvação do mundo. Então, assim, o presente do Senhor ao mundo. Então, e assim, irmãos, logo no início do louvor, se eu coloquei o menino aqui, ele não pode ficar, depois virar Deus. Se eu coloquei o menino aqui, então, sinal dele, Jesus. É bom de lembrar, porque ele está voltado aqui, ele né? Está aqui, o menino está aqui. Exatamente. Eu acho que podemos encerrar hoje, ficou um pouco mais curto, né? Porque é somente o louvor que nós iremos trazer hoje. Mas o nosso programa está chegando ao fim. Vou despedir dos nossos irmãos que estão conosco. Alan, a paz do Senhor, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Priscila. Obrigado, irmãos. A todos a paz do Senhor. Amável, a paz do Senhor, muito obrigada. Irmãos, a paz do Senhor. E Vanessa, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. A paz do Senhor. Eu que agradeço, Priscila, o convite. A paz do Senhor a todos. E assim nós encerramos o programa de hoje e aguardamos vocês para o próximo episódio. Até lá, a paz do Senhor Jesus.